Maia Massafera diz que vai implantar útero e ser mãe. Vanessa Camargo teria sido agredida por Dado Dolabella. Juninho do BBB grava sua primeira cena erótica com um homem e afirma que é hétero. Tirulipa pode ser condenado por importunação sexual. Bolsonaro tramou fuga e pediu asilo na Argentina. Silas Malafaia tem passaporte retido pela PF. Essas e outras no nosso semanal Rolim de Notícias agora no ar. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolinho, criador e apresentador desse semanal de notícias, onde todos os domingos a gente reúne as principais notícias da semana do Brasil e do mundo e a gente compila aqui com algum comentário. Vale lembrar que é muito importante que você seja membro do canal para você entrar no nosso grupão e assistir as lives, e também aqui debaixo tem o nosso Apoia-se. A partir de R$10 você entra no nosso grupão e lá a gente conversa bastante. E não esquece de seguir esse canal, porque seguir é muito mais importante do que qualquer coisa para que você assista vídeos todos os dias. E vamos de notícias. Lei Magnitsky. Iniciando sempre com o bloco político, e sim, o Banco do Brasil bloqueou um cartão de crédito de bandeira norte-americana do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A medida acontece em função das sanções dos Estados Unidos com base aí na Lei Magnitsky, segundo a apuração da revista Valor Econômico. Ao ministro, o banco ofereceu um novo cartão com bandeira brasileira e não tem operações nos Estados Unidos. O governo de Donald Trump sancionou no final do mês passado o ministro do STF, Alexandre de Moraes, com a Lei Magnitsky, utilizada para punir estrangeiros. Tudo que estiver no nome do ministro e que esteja nos Estados Unidos ou sob controle de pessoas dos Estados Unidos serão bloqueados e devem ser reportados ao Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, a OFAC, inclusive em empresas com 50% ou mais da participação de Moraes. Proibição de transações, exceto com autorização específica da OFAC. Cidadãos americanos estão proibidos de realizar qualquer transação que envolva bens ou interesses de propriedade de Moraes, seja nos Estados Unidos ou em trânsito, incluindo fornecer ou receber fundos, bens e serviços. Caso a ordem seja desrespeitada, essas pessoas ou instituições financeiras podem ser sancionadas também. Penalidades por violações são elas: caso as sanções não sejam respeitadas, o ministro pode receber penalidades civis ou criminais, mesmo que elas ocorram sem a intenção, que se chama strict liability. Ainda assim, ele pode ter que responder se assim determinar a OFAC. Nos argumentos que justificam a aplicação dessas sanções, que são absurdas, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, mencionou diretamente a suposta caça às bruxas, como classificou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, pega ladrão. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes pediu explicações sobre uma suspeita de fuga de Jair Bolsonaro a partir de um documento encontrado no celular do ex-presidente. O material seria um rascunho de uma carta endereçada ao presidente da Argentina, o Javier Milei, em que o chefe do executivo solicitava asilo político. Olha que loucura! Moraes afirmou que o ex-presidente desrespeitou restrições impostas pela corte e voltou a adotar condutas ilícitas. O magistrado destacou ainda que a PF identificou provas de que Bolsonaro teria preparado um plano para deixar o país e deu 48 horas para ele se explicar. O prazo já expirou e a defesa assim se manifestou, e agora os autos vão ser enviados à PGR, a Procuradoria-Geral da República. Vale lembrar que a Polícia Federal indiciou nessa quarta-feira o Jair Bolsonaro e o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, ambos do PL, pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por meio da restrição ao exercício dos poderes constitucionais, que é toda essa pataquada do Bananinha estar tendo contato com Donald Trump, que tem feito graves sanções ao Brasil e à população brasileira por conta de tentar livrar o Bolsonaro da prisão. A igreja caiu. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o STF, proibiu Silas Malafaia, ele mesmo, de se ausentar do Brasil com cancelamento de todos os passaportes do pastor, tanto nacionais como estrangeiros. Os documentos foram entregues à Polícia Federal e a PF deve adotar algumas medidas aí necessárias para impedir que ele consiga obter um novo documento por outros meios. As anotações devem ser feitas ainda junto ao Ministério das Relações Exteriores para que seja impedido o movimento migratório do Malafaia, inclusive
por fronteira terrestre, tá? A exemplo do que fez a Carla Zambelli, condenada pelo STF ao fugir do Brasil pela Argentina. Moraes ainda proibiu Malafaia de se comunicar com todos os investigados do núcleo de Jair Bolsonaro em trama golpista, além de também proibir a comunicação com Eduardo Bolsonaro, que está lá hoje nos Estados Unidos, por qualquer meio, inclusive pelo intermédio de terceiros. Moraes impôs as cautelares ao pastor por considerar as condutas dele em vínculo subjetivo com Jair Bolsonaro, como nos crimes de coação no curso do processo de obstrução e investigação de infração penal que envolva organização criminosa. O nome do pastor Silas Malafaia foi incluído no inquérito da Polícia Federal, que apura aí a suposta obstrução da justiça no caso, que inclui o deputado federal Eduardo Bolsonaro, também do PL, e também o ex-presidente Jair Bolsonaro, além do blogueiro Paulo Figueiredo. A investigação tem relação com a atuação de Eduardo nos Estados Unidos para interferir no andamento do processo da trama golpista aqui no Brasil. Aos berros, o pastor Silas Malafaia afirmou na noite dessa última quarta-feira, no dia 20, que só irá se calar caso seja preso. A fala aconteceu após a PF cumprir um mandado de busca e apreensão contra ele após a determinação do STF. Assistam. Que democracia é essa? Isso é uma vergonha! Estamos assistindo o Brasil. Eu sou um líder religioso, eu não sou um bandido nem um moleque. Agora eu sei qual é a história. São mais de 50 vídeos denunciando os crimes de Alexandre de Moraes. Todas as manifestações eu cito a Constituição que ele rasga. Aqui, ó, pra vocês, ó. Eu dou artigo 5º, inciso 4, inciso 55, artigo 220, parágrafo 2º, artigo 53, artigo 102, artigo 129. Eu que sou criminoso. Isso é uma vergonha. O Brasil está caminhando para a venezualização. É uma vergonha! Isso é uma vergonha! Que país é esse? Que democracia é essa? Eu não vou me calar. Vai ter que me prender para me calar. Malafaia estava em Lisboa e foi abordado por agentes da Polícia Federal após desembarcar no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio. Além da apreensão do celular do Malafaia, o pastor também terá que entregar seu passaporte e, sim, está proibido de deixar o país após a decisão do ministro. Um dia depois, Malafaia, já no seu canal, no seu escritório, aos berros, chama Alexandre de Moraes de ditador e desgraçado e diz que o ministro vai ter que prender ele. Agora quero dizer, seu ditador desgraçado Alexandre de Moraes, tu escolheu o cara errado. Não tenho medo de você. Não vou parar e tu vai ter que me prender. Você não mexe só comigo. 7 de setembro, em todo o Brasil, o povo brasileiro vai dar uma resposta a esse ditador na Avenida Paulista a partir das 15 horas. A gente espera sim que o ministro o prenda. Desesperado, o deputado federal Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, ameaçou acabar com a vida do ministro Alexandre de Moraes. Pois é, gente. Em discurso proferido no plenário da Câmara dos Deputados na noite de quarta-feira, no dia 20, bem no dia ali do Silas Malafaia. A declaração, em tom ameaçador, ocorreu enquanto ele fazia uma defesa ao pastor Silas Malafaia, alvo da operação da polícia que a gente acabou de falar aqui. Assistam. Eu quero repudiar a perseguição contra não somente um cidadão, mas um dos homens mais eloquentes do evangelho brasileiro, pastor Silas Malafaia, que não merecia ter passado pelo que passou hoje ao chegar no Brasil. Alexandre de Moraes, presta atenção, o seu dia, o seu fim está próximo e nós vamos acabar com a sua vida. Só que apenas 5 minutos depois da ameaça, já sob forte repercussão no plenário, o deputado voltou ao microfone para recuar. Olha que coisa. Ele alegou que suas palavras foram mal colocadas e tentou reformular o seu ataque. Disse ele: "Eu disse destruir a sua vida, e isso não é verdade de maneira nenhuma. Nós não estamos aqui para destruir vidas, e sim as sanções erradas que ele tem tomado. Nós iremos acabar com a injustiça que ele comete." Tá bem, a gente acredita que o cu fechou e não tá passando nem raio e nem trovão. Previdência para a Paz de Santo. A deputada federal Érica Hilton, do PSOL, aqui por São Paulo, apresentou um projeto de lei que pode marcar um passo muito importante na garantia de direitos para as comunidades de matriz africana. A proposta busca incluir ialorixás, babalorixás, mães de santo, além de mestras e mestres, como segurados individuais da Previdência Social, assegurando a essas lideranças o mesmo direito previdenciário já garantido a ministros de outras religiões, com o intuito de enfrentar desigualdades históricas e, claro, combater o racismo religioso no Brasil. Em sua justificativa, Érica Hilton argumenta que a atual exclusão representa uma profunda injustiça social calcada no racismo institucional e religioso, que nega direitos fundamentais a um segmento expressivo da população brasileira. O documento ainda aponta que a legislação previdenciária tem sido aplicada de forma restritiva, o que, na prática, nega o acesso à aposentadoria a sacerdotes de terreiros, ilês e barracões, mesmo que desempenhem funções equivalentes a
as dos líderes espirituais de outras tradições religiosas. A deputada enfatiza que a iniciativa não cria privilégios, muito menos benefícios adicionais, mas sim corrige uma grave e histórica omissão, estabelecendo isonomia de tratamento entre diferentes expressões religiosas. Para Erika Hilton, o reconhecimento também reforça o respeito à pluralidade que compõe a identidade nacional e fortalece a valorização das tradições afro-brasileiras, muitas vezes alvo de preconceito e perseguição. O texto apresentado cita os dados do IBGE que revelam um crescimento da população que se declara umbandista ou candomblecista. Esses dados são desde 2010 até 2022 e nesse cenário a Erika Hilton diz que o projeto representa uma forma de reparação histórica frente à discriminação e à marginalização sofridas por essas comunidades e ao racismo institucional que ainda persiste no nosso país. Parabéns, Erika, sempre traduzindo os melhores projetos. Pedido de desculpas. Após arrancar o cartaz do presidente Lula da porta do gabinete do deputado Padre Pedro na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, uma mulher chamada Gisela Beatriz Ribeiro Pereira, que mora em Santa Catarina, teve que pedir desculpas publicamente. Não apenas, ela ainda teve que colar outro cartaz no lugar. O vídeo é simplesmente um sabor. Assistam. Eu, Gisela Beatriz Ribeiro Pereira, venho a público me retratar pelo ato cometido na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, quando pratiquei ato de vandalismo, arrancando o cartaz do presidente Lula da porta do gabinete do deputado Padre Pedro Baldissera. Reconheço que agi de forma impensada e desrespeitosa. Peço perdão ao deputado e à instituição e a todos que eu ofendi. Me comprometo a respeitar a democracia, a diversidade de opiniões e aqueles que representam a vontade popular. Pode se mudar com essa. Tem que depois aqui tu arruma? Mãe e filha condenadas. A Justiça do Rio de Janeiro condenou, nesta segunda-feira, agora no dia 18, a 12 anos de prisão, em regime fechado, as influenciadoras Nancy Gonçalves Cunha Ferreira e Caroline Vitória Cunha Ferreira por injúria racial. As influenciadoras mãe e filha, que tinham mais de 12 milhões de seguidores em redes sociais na época do inquérito, tá? Hoje elas têm 1 milhão e pouco, né? Muita gente. Foram responsabilizadas por oferecer uma banana e um macaco de pelúcia a crianças negras durante um vídeo vinculado em suas próprias redes. Além da pena de prisão, Nancy e Caroline foram condenadas ao pagamento de 20 mil reais de indenização para cada uma das vítimas. Isso corrigido monetariamente, né? Dias antes dessa condenação sair, nós aqui no nosso canal fizemos um vídeo falando sobre o retorno das duas para as redes sociais. É bem recente, dá uma procurada aí. As duas poderão recorrer em liberdade, mas seguem proibidas de publicar conteúdos semelhantes nas redes sociais e de manter contato com as vítimas. Ou seja, isso ainda é a primeira instância. A sentença também determina que após o trânsito em julgado, sejam expedidos mandados de prisão e cartas de sentença. Então a gente tem que esperar aí mais uma nova decisão. Tomara que sejam condenadas e presas. Vai virar pastor. Pois é, o ex-jogador Daniel Alves publicou em suas redes sociais uma foto com uma Bíblia nas mãos, acompanhada de uma legenda com mensagens de fé and reflections. Reflexões, né? Pra quem não lembra, o ex-lateral direito Daniel Alves foi acusado de uma mulher em uma boate na Espanha em dezembro de 2022. Em 24, o ex-atleta foi condenado a cumprir 4 anos e 6 meses de prisão. Ele é aquele que o amigo Neymar pagou uma multa milionária para tirar ele da cadeia. Vocês lembram, né? Pois é. Em uma postagem carregada de emoção, ele cita passagens bíblicas e faz um paralelo com o seu caso judicial, mencionando o sentimento de redenção e superação. A publicação viralizou em meio à polêmica sobre a decisão judicial, né? Recentemente, o Tribunal Superior de Justiça
Justiça da Catalunha anulou a condenação anterior de 4 anos e 6 meses de prisão, alegando insuficiência de provas, mesmo tendo vídeos e tudo mais. Apesar da anulação, o caso ainda não tem um ponto final. O Ministério Público da Espanha e a advogada da vítima já anunciaram que irão recorrer da decisão do Tribunal Supremo à instância máxima da Justiça espanhola. Caso Menendez. A Justiça dos Estados Unidos negou nesta quinta-feira agora o pedido de liberdade condicional feito por Eric Menendez, condenado em 1996 anos pelo assassinato dos pais, junto com seu irmão Lyle. Ele foi avaliado pelo Departamento de Serviços de Correções e Reabilitação da Califórnia agora nessa quinta-feira, no dia 21. Uma comissão aí formada por 2 ou 3 membros ouviu Eric, que está em uma prisão em San Diego, e esse depoimento foi feito por videochamada. A audiência foi possível depois que, em maio, um juiz da Califórnia decidiu reduzir as penas de Eric e Lyle na prisão perpétua sem direito à redução para menos de 50 anos de reclusão, que abriu aí uma possibilidade para o pedido. Ambos estão presos já há 35 anos. Para obter a liberdade, segundo o tribunal, ele deveria demonstrar arrependimento e provar que não representa risco à sociedade. O irmão dele, Lyle, já foi ouvido e a decisão ainda não foi publicada. Palhaçada na cadeia. Pois é, o humorista Tirulipa foi formalmente denunciado ao Ministério Público do Estado do Ceará, o MPCE, por importunação sexual, finalmente, né? Relacionada à sua participação na farofa da GK em 2022. Segundo o órgão, a denúncia foi apresentada em fevereiro deste ano, após relatos de práticas reiteradas de assédio durante o evento. Essa brincadeira envolvendo aí o Tirulipa na piscina, ele teria puxado parte superior dos biquínis de Vitória Lopes, Nicole Luiz e Natasha Rocha sem consentimento. A gente viu até algumas imagens. As mulheres relataram que, ao assistirem às gravações do evento, perceberam que as ações do comediante teriam sido sim intencionais. A denúncia ainda aponta que uma quarta convidada, cuja identidade não foi divulgada, também teria sido alvo do mesmo comportamento do humorista. Na ocasião, a produção do evento solicitou que Tirulipa deixasse imediatamente o local. Em depoimento à polícia, o humorista negou as acusações, afirmando que todos sabiam que a retirada de peças de roupa fazia parte da dinâmica da brincadeira e que não praticou nenhum tipo de crime. O MPCE, porém, apresentou interpretação diferente dos fatos, afirmando que existem indícios fortes de que Tirulipa desejava sim tocar e expor os corpos das 3 vítimas para satisfazer o prazer próprio e o de terceiro. As provas entregues à justiça indicam que outras mulheres também teriam sido alvo de conduta semelhante. Diante da gravidade das acusações, o Ministério Público destacou que Tirulipa não poderá se beneficiar de acordos judiciais. Em 12 de agosto, a Justiça expeliu um mandado intimando o artista a responder formalmente às acusações em até 10 dias. Levou um bloco. A Justiça do Trabalho na Paraíba determinou o bloqueio de veículos, empresas, bens e outros ativos ligados ao influenciador Ítalo Santos e ao seu companheiro Israel Vicente, conhecido como Euro, né? O valor total bloqueado pode chegar a 20 milhões de reais. Ambos estão presos sob suspeita de envolvimento com tráfico de pessoas e exploração de menores por meio de suas redes sociais. A informação foi divulgada pela TV Cabo Branco. A solicitação para o bloqueio foi feita pelo Ministério Público do Trabalho com o objetivo de assegurar recursos para uma eventual indenização por danos morais coletivos, além de medidas de reparação e apoio às possíveis vítimas nesse caso aí. A Justiça acatou integralmente os pedidos apresentados pelo MPT no âmbito dessa investigação trabalhista. Tem muita coisa fedendo nesse caso do Ítalo Santos. Dias antes de ser executada em Cascadura, na zona norte do Rio de Janeiro, a traficante conhecida como Diaba Loira revelou que Ítalo Santos foi agredido por traficantes do Comando Vermelho por ciúmes bobos. O influenciador já havia relatado que a confusão no baile da Penha começou após rolarem algumas provocações contra jovens que o acompanhavam e que acabou sendo atingido por uma voadora quando deixava o local. Apesar disso, em vídeo publicado posteriormente, Ítalo garantiu que foi bem recebido na Penha e negou a versão de que teria apanhado de traficantes. A Diaba Loira disse que ele foi forçado a fazer esse depoimento, chamando os traficantes do Comando Vermelho de opressores. Cintura de Barbie. Pois é, antes de ser preso na última quinta-feira do dia 15, o influenciador digital Ítalo Santos preparava 2 festas de aniversário. A dele, que nasceu no dia 8 de agosto, né, e a denúncia pelo Felca foi feita bem no dia do seu aniversário, e de uma de suas filhas, Camilinha Santos, que completa 18 anos em 9 de setembro. A comemoração de Ítalo seria em São Paulo, onde ele acabou sendo preso. Ele viajou para a cidade, acompanhado de Camilinha e Daninha, já que iria presenteá-las com cirurgias plásticas. Daninha fez 18 anos há cerca de 6 meses. Elas fariam lipoaspiração no abdômen e Camilinha iria retirar uma costela para ficar, segundo Ítalo, com cinturinha de Barbie, além de fazer preenchimento
preenchimento labial e trocar o mega hair. 10 dias antes da prisão, Ítalo chegou a mostrar as duas numa maratona de exames pré-cirúrgico. Tanto a Daninha quanto a Camilinha integravam a turma do Ítalo e moravam com o influenciador há muitos anos e com o marido dele, o cantor Euro, que também está preso. Com a prisão, Ítalo pode responder pelos crimes de tráfico de pessoas, exploração sexual de adolescentes e lavagem de dinheiro com base no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Broderagem. Após a sua passagem pelo Big Brother Brasil 24, onde foi o 7º eliminado, Juninho segue causando fora do reality. Pois é, o ex-BBB tá entregando muito aí na produção de conteúdo adulto em plataformas especializadas, aproveitando a sua visibilidade bem como a popularidade dele entre gays. Nos últimos dias, o nome do motoboy voltou a circular com força nas redes sociais após o vazamento de um trecho de um vídeo íntimo. Na cena em questão, compartilhada no X, obviamente, Juninho aparece com outro homem, ambos nus, em um momento de relação sexual. Na verdade, ali uma broderagem. Na legenda dizia, massagem que acabou tomando outro rumo, porém acabei ficando bem satisfeito. Rapidamente, a gravação ganhou uma repercussão e gerou uma enxurrada de comentários e controvérsias. Bem, vale lembrar que Juninho já havia declarado que sim, que já teve lances com homens, mas que ele é hétero e que ele se interessa por mulheres e mulheres trans. Dessa forma, ele não quer invalidar a bissexualidade. Assistam o vídeo do Juninho. Opa, olha só, pergunta interessantíssima diante da minha realidade atual. Recentemente fiz uma matéria para um site aqui no Instagram e alegei ser realmente bissexual. E aí, diante do burbúrio que está rolando em todos os lugares aí da internet, o que acontece? Eu percebi que eu preciso estudar muito sobre sexualidades, né? E assim, para não invalidar a bissexualidade, para não criar uma situação de transfobia, longe de mim isso, pelo amor de Deus. Eu tô vindo aqui pra falar sobre isso um pouquinho, beleza? Em relação ao conteúdo 18+, ó, gente, uma coisa, outra coisa, tá? Então, assim, o fato de eu sair com mulheres trans e sair com mulheres cisgênero não me faz bissexual. Então, assim, peço desculpas. Prometo até me aprofundar mais sobre e trazer isso para debate pra galera que talvez possa ter a mesma dúvida que eu. Enfim, eu tô aí, galera, tô desconstruindo, beleza? Desculpa aí qualquer coisa e só bora. Bem, quanto às cenas de sexo com homens, ele disse que trabalho é trabalho e que isso não afetaria a sua orientação. Sem rumo. O TMZ contou nessa quinta-feira, no dia 21, que o rapper Lil Nas X foi algemado pela polícia e hospitalizado após ser visto andando apenas de cueca durante uma madrugada pelas ruas de Los Angeles sem rumo. O artista foi flagrado por um motorista que passava pelo local e chegou a colocar um cone de trânsito na cabeça. Assistam. Hey, don't be late to the party tonight. Where at? You know where it's at. No, go ahead, babe. No. Go ahead, babe. No. Didn't I tell you to put the phone down? Uh-oh, somebody's gonna have to pay for that. Hey, for everybody coming to the party. La. Yes, I am serving you. I am serving you. And you better be at that party tonight. Oh, yes. Yes. Pow. Yes, get my good side. Every side. Yes. Boom, cat, tow. Pow. Sean Bankhead taught me that one. Pow. Bang. Pow. Woo. Pow. Backseat boy one. That's gonna be a beautiful sunrise. Give me that phone so I can throw it. I want to throw it far away so you never see it again. I don't like phones. Don't miss the party tonight. Why are you still here? You need to be telling everybody about the party, girl. What's your problem? Break it down, break it down, break it down. De acordo com o portal, outros moradores da região do Studio City também estranharam ali a cena e acionaram a polícia, relatando que um homem nu caminhava no meio da rua. Segundo as fontes, os oficiais encontraram Lil Nas X ainda andando pela via e, após ele avançar
contra os policiais, ele foi contido e algemado. Os agentes informaram aos paramédicos que poderia se tratar de uma possível overdose e o rapper acabou sendo levado ao hospital. Os agentes encontraram o rapper ainda no meio da rua e, diante da resistência dele à abordagem, precisaram contê-lo e algemá-lo. Fontes policiais informam que ele pode vir a enfrentar acusações em decorrência desse ocorrido aí, mas, por enquanto, ele permanece sob cuidados médicos internado no hospital. Até o momento, Lil Nas X não se pronunciou publicamente sobre o incidente. Não, obrigado. A atriz Bela Campos simplesmente deu uma invertida na repórter do Léo Dias ao ser abordada na rua para uma entrevista simples sobre a novela, né? Na cena, ela fala sem olhar para a repórter e logo depois diz que está atrasada para a gravação. Assistam. Que cena linda aquela você caindo da escada, foi muito elogiada. Obrigada. E um resumo assim de Vale Tudo que tá chegando ao fim, você tá gostando? Amor, a gente tá atrasadinha pra gravar, tá? Obrigada. Obrigada. Mais uma vez, ela não falou comigo, me cortou. E é isso. Mas Cauã me deu uma super entrevista e tá valendo. Sabe o que eu acho? Eu acho que ela tava incorporada no personagem. Ela tava meio Maria de Fátima, não? Laboratório? Então, ela tava no eterno. personagem. Você viu que ela veio ali com o celular? Olha, ela era Maria de Fátima ali, gente. Após recusar uma entrevista à equipe do Léo Dias, Bela Campos se posicionou publicamente, criticando a postura do jornalista. Em uma história recente no seu Instagram, a atriz afirmou que não tem medo, demonstrando firmeza diante das críticas que recebeu e citou várias vezes a índole do jornalista, que tem se mostrado duvidosa nos últimos tempos. Vamos ler o seu pronunciamento. Não compactuo e não compactuarei com esse tipo de conduta. Podem tentar me pintar como arrogante quantas vezes quiserem. Sei que estou do lado certo e quem realmente me acompanha sabe que tenho uma troca muito direta com o meu público sempre. Daí ela colocou vários prints aqui nessa imagem, tá? Exposição invasiva. Muitas vezes, que é o Léo Dias, é acusado de ultrapassar os limites éticos do jornalismo e divulgar detalhes íntimos da vida de artistas sem consentimento. Outro. Junho de 2022. Léo Dias divulgou um caso gravíssimo, né? Que é da atriz que engravidou e entregou o bebê para adoção. A exposição da situação, ainda sem citar o nome inicialmente, foi amplamente criticada por configurar violação de privacidade e sensacionalismo jornalístico. Aí tem outro, sensacionalismo. Seus conteúdos frequentemente apelam para o sensacionalismo, o que pode acabar prejudicando as pessoas envolvidas emocional e profissionalmente. Daí ela responde ainda: não tenho medo, tenho 5 tipos de medo, estreando amanhã no Festival de Gramado. Não consigo namorar. O ex-BBB Vitor Hugo Teixeira compartilhou nos stories que ultimamente tem passado por algumas situações chatas em aplicativos de relacionamento. Ele explicou que as pessoas conversam sim com ele, até que em um determinado momento começam a desconfiar que ele é um fake e acabam deixando ele no vácuo. Vitor disse que seus perfis em todas as redes sociais são verificados e contou que, além disso, acontece das pessoas terem a confirmação de que ele não é um fake e mesmo assim deixarem de falar com ele. Deixam ele no vácuo. Assistam ao vídeo. E aí, gente, boa noite. Olha, vim compartilhar com vocês aqui um desânimo. Tô cansado de ser confundido com fake. Eu entro nos aplicativos, conheço as pessoas, gente boa e tudo e tal. Em um certo momento elas começam a desconfiar de que elas não estão conversando com um perfil real. Elas simplesmente me bloqueiam. Acabou de acontecer de novo. E é tão frustrante. Às vezes o papo tá super legal e aí elas começam a desconfiar que eu não sou eu, que eu sou fake. E simplesmente bloqueia. Podia só perguntar, é você mesmo, né? A gente tentar ver, sei lá, uma videochamada. Tentar ver uma outra forma para comprovar a identidade, se eu sou eu. Sendo que os meus perfis são todos verificados. E mesmo assim, acham que eu sou fake. E é muito chato. Mas tem também um outro perfil, que é aquele que vai lá, verifica que você é você e depois some. Só era pra realmente ter certeza de que tava conversando com você. Que também é mó chato. É muito mais chato, eu acho até. E aí fica só na promessa. E nunca rola nada também. Esse é mais chato. Tipo, eu começar a tomar medidas mais drásticas. Mas, não sei, vou pensar sobre. Mas, cara, tá muito difícil. Muito difícil. Paquerar tá difícil. Muito difícil. Ai, Deus. Bem, as pessoas questionaram o que ele fazia em apps de relacionamento se ele é assexual. Mas, gente, a gente tem que desfazer aí essa conversa, tá? Porque a assexualidade não tem a ver com relacionamentos, tá? Mas tem a ver com sexo. Você pode ser assexual e romântico, namorar, gostar de alguém, se casar, só que sem sexo. Boa sorte aí ao Vitor Hugo.
sonho interrompido. A trajetória do atleta britânico Kurt Adams Rosenthal, de apenas 22 anos, rumo ao sonho olímpico, ganhou um novo capítulo de desafios fora das águas. Acontece que em abril, ele foi suspenso do programa de classe mundial da Pedal UK após a abertura de uma investigação ligada às suas redes sociais. Mas o que aconteceu? O órgão não declarou aí as alegações, mas classificou a decisão como um ato neutro, projetado para proteger todas as partes, salvaguardar outros atletas e funcionários e voluntários, sem caráter disciplinar. Acontece que o Rosenthal acredita que a medida esteja diretamente ligada aí ao seu OnlyFans, que foi criado em 2024 para financiar os custos da sua própria preparação. Determinado a manter vivo seu sonho de competir nas Olimpíadas, o atleta explicou que recorreu à plataforma para complementar a sua renda. Disse ele: "Tenho postado vídeos que são feitos conscientemente para serem ousados a fim de gerar conversões para minha página de conteúdo adulto para financiar esse sonho de ir às Olimpíadas." Bom, o esforço do gatão aí já rendeu mais de 100 mil libras, ou seja, quase 700 mil reais desde janeiro, que é um número muito superior à bolsa de 16 mil libras, aproximadamente 120 mil reais, oferecida pela Pedal UK. Ele também destacou que as dificuldades impostas pela falta de apoio financeiro e familiar deixaram ele sem condições de morar em Londres, onde a maioria dos atletas vivem e treinam. O jovem permanece viajando para lá e para cá frequentemente para tentar morar sem ter que pagar aluguel e ainda treinar. Rosenthal admitiu que o dilema é muito difícil. Ele não sabe se vai continuar ou não com a carreira de criador de conteúdo adulto, porque ele pretende sim conquistar o seu sonho de ser atleta. Mas vamos combinar que a renda dele no OnlyFans é infinitamente maior do que o que ele faz com o atletismo. Tomara que a ficha caia, ele esqueça a medalha e pense mais na grana. Mais uma vez, Vanessa Camargo teria sido vítima de agressão por parte do ator Dado Dolabella no bar Vidal, localizado na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, e esse fato aconteceu agora, nessa quinta-feira, no dia 21. Segundo fontes da coluna Fábio Oliveira, a confusão começou durante uma confraternização com participantes do Dança dos Famosos, que é a competição de dança do Domingão com o Luciano Huck. Em determinado momento da celebração, ali no bar, o cantor Luan Pereira, que está participando, teria mostrado um passo à cantora, segurando ali ela pela cintura. A namorada do Luan estava presente e não havia qualquer clima de paquera entre os dois, mas Dado, que é ex-namorado de Vanessa, teria reagido com ciúmes e empurrado o cantor, que caiu no chão. Se ele é ex-namorado, ninguém sabe o que ele estava fazendo ali. Em seguida, Dado Dolabella teria ido em direção a Vanessa e também a empurrou. O ator foi então afastado do local, enquanto Vanessa retornou para o Hotel Hilton, onde está hospedada, acompanhado pelo colega de programa Alan de Souza. As fontes ainda afirmam que Dado tentou seguir a Vanessa até o hotel, mas ele não obteve a resposta da cantora. Ela teria orientado a sua equipe a acionar a polícia contra o ator. A assessoria de imprensa de Vanessa Camargo se pronunciou sobre a suposta agressão. Em conversa com o Metrópolis, a equipe negou que tenha existido essa agressão e que eles já não são namorados, já não são mais juntos há muito tempo, por isso não existe a possibilidade de que estivessem juntos no evento onde ocorreu essa suposta agressão. Então, né, isso que tá confuso. Obviamente que Luana Piovani pronunciaria sobre o caso e a gente sempre espera algo muito bom dessa gata, que falou rapidamente da situação sem citar nomes, mas mencionou uma live dela que fez recentemente com um tema sobre feminicídio. Vamos ver a Luana. Enfim, e o que eu vim aqui dizer é o seguinte, que eu não vou gastar meu latim satisfazendo a tara de vocês. Não vou. Sabe por quê? Porque eu tenho coisas mais importantes pra falar. Vão lá assistir a minha live de ontem com a Débora. Vão lá ler os comentários, deixar os vossos comentários. A gente precisa perder tempo falando de coisas importantes. Falar do mesmo não adianta. Eu, por exemplo, já não aguento mais falar as mesmas coisas. Então, é isso, assim, não vou tecer comentários, porque isso pra mim é antigo e eu tô num assunto novo que é a pandemia social. A pandemia social que nós estamos vivendo, que é esse extermínio de mulheres e crianças. Vocês não estão observando, não? Que as mulheres seguem sendo assassinadas das maneiras mais absurdas, bizarras e grotescas. E as crianças estão nesse balaio sempre, gente. Sempre.
Quero ser mãe. Para terminar essa edição, vamos com ela, Maya Massafera, que revelou agora em recente entrevista que deseja ser mãe. Mas não é assim tipo adotar uma criança não, tá? Aos 44 anos, a influenciadora que realizou uma transição de gênero recentemente, disse que pretende realizar novos procedimentos médicos que viabilizem uma gravidez. Disse ela: "Eu quero engravidar, mas amor, a vida da mulher solteira está muito complicada, está quase insalubre. Eu tendo namorado, vou implantar um útero e vou sim engravidar." Ela disse isso aí no portal do Léo Dias. A gata deu ainda detalhes sobre a vida amorosa, dizendo que utiliza aplicativos de paquera para conhecer novas pessoas. Disse ela: "É muito difícil namorar, muito mesmo. Antes eu estava mais procurando, agora quem chegar, chegou", afirmou a bonita aí. Sobre a transição de gênero, Maya Massafera revela ter gasto mais de 3 milhões em procedimentos médicos, sempre investindo aí o melhor profissional. Ela disse que ela ia no melhor que fazia peito, no melhor que fazia queixo, no melhor que fazia os olhos, no melhor que fazia tudo. Ela sempre procurou o melhor de cada categoria. Enfim, tomara que ela procure também aí o melhor da psiquiatria para ajudar ela nessa jornada de querer implantar útero. Muito obrigado para quem chegou até aqui o final dessa edição. Não esquece de seguir o seu canal, coloca seu dedinho aí, vale muito a pena. A gente tem vídeo de segunda a domingo aqui, é muito bom. Tem o nosso ao vivo, tem muita fofoca, tem baixaria, tem coisa engraçada, tem coisa muito séria. Esse canal tem de tudo um pouco, então segue. Aqui de baixo tem um apoia-se para você apoiar a partir de R$10 e também tem o clube de membros para você ser uma rolinha do nosso canal. Bem aqui tá passando o último rolinho de notícias para você continuar maratonando. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!